É isso mesmo. O que era um problema segunda-feira passada, um problema de gestão de qualidade e perda de certificação, nesse vídeo a gente vai descobrir como economizar mais de 400 mil reais no longo prazo. E num primeiro momento, uma economia de quase 100 mil reais. Segunda passada, a gente fez uma análise vinda de um problema que um cliente nosso levantou, que ele estava com muitos problemas de retrabalho e com medo de perder uma das certificações por questões de conformidade. Então nós avaliamos, ele disse também que publicou uma vaga e não conseguiu suprir essa vaga, e a gente avaliou outras alternativas de vaga, bem como seus respectivos valores e também algumas automações. Então, conforme nós combinamos na segunda, nós fizemos uma análise mais genérica. Hoje a gente vai afunilar e avaliar uma dessas vagas, a que mais tem aderência para resolver o problema desse cliente, e uma automação, ou seja, um analista de qualidade digital para atender essa demanda. Então esse aqui é o programa Vaga Alternativa da Semana, onde nós estudamos a possibilidade de converter uma vaga tradicional, que a gente expõe no mercado para contratar um profissional, com uma automação digital. Só que hoje, especificamente, a gente faz uma análise econômica e financeira dessa diferença, dessa comparação entre os investimentos que nós faríamos numa contratação tradicional e o investimento numa automação digital. Então, antes da gente iniciar os trabalhos, como de costume, é importante a gente relembrar que sempre, em todos os casos, é extremamente importante a gente fazer um levantamento de necessidades. Então, nós pontuamos para esse vídeo 6 pontos que são os mais relevantes que a gente precisa tratar, ou na contratação de um funcionário tradicional, ou na automação. Então vamos lá, os pontos são: a ferramenta para coleta de análise de dados em tempo real, soluções que automatizem fluxos de trabalho em qualidade, o monitoramento contínuo dos indicadores de desempenho, manter tudo isso dentro da conformidade e das certificações, que no caso dele aqui é ISO 9001, e automações de fluxo de trabalho para garantir a padronização dos processos. E por fim, um dashboard que consolide o desempenho de todos esses projetos de melhoria. Então esses foram os pontos essenciais para mapear a nossa instrução. Então o que nós fizemos? Nós otimizamos o anúncio da vaga daquele profissional baseado nessas demandas, nessas necessidades. Então o que nós fizemos? Publicamos uma vaga de analista de processos e qualidade com foco em 9001. Então buscamos um profissional responsável por garantir a eficiência e qualidade nos processos e organizacionais da empresa, de forma integrada entre as áreas para otimizar os resultados, além de boas práticas de governança e garantir a excelência operacional. O candidato tem que ter algumas skills mínimas, como ser proativo, detalhista, capaz de conduzir dados, de traduzir dados em ações que sustentem o crescimento e a competitividade do negócio. Então as principais responsabilidades são a gestão de indicadores e análise de desempenho, gerir ferramentas de qualidade, governança organizacional, gestão de não conformidades, para responder por relatórios de não conformidade, propondo e implementando ações corretivas e preventivas. Obviamente, orientação e suporte para todas as áreas produtivas e análises estratégicas, capaz de desenvolver gráficos, planilhas e fazer essas apresentações e já levando as soluções, as propostas e soluções para a gestão. Alguns requisitos técnicos que a gente desenvolveu, o perfil profissional e o valor bruto do salário que a gente oferece, que a empresa pode oferecer. Então, na análise que a gente vai fazer hoje, além dos encargos assumidos de uma empresa comum, do simples, a gente tem as do lucro real e as do lucro presumido. Então, se você for analisar essas incidências, um artigo aqui atualizado de um site, nesse caso aqui o custo médio pode chegar a 1,7 por funcionário, pelo custo do funcionário, ou seja, se o salário fosse R$1.000, nós pagaríamos 1.700, ou seja, se a gente fizer uma regrinha aí, 1,7 multiplicando. Então por baixo, se a gente for fazer essa análise, a gente tem aí um salário bruto de 7.500, vamos colocar 7.000 para arredondar a conta, incidindo com a incidência de todos esses encargos, nós teríamos R$10.900 mensais de desembolso do nosso fluxo de caixa, e se a gente multiplicar por 12, um custo anual de 131 mil. Isso a gente não está contando com despesas com vale transporte, vale refeição, plano de saúde. É só sob o salário mesmo.
e não estamos contando com treinamento, insalubridade, se for o caso. No caso desse nosso cliente, tem insalubridade. E outros benefícios, inclusive para reter essa mão de obra. Agora, para prever o retorno do investimento desses 131 mil anual, a gente tem que quantificar o valor que esse benefício, que esse funcionário traz anualizado e subtrair o custo anual, dividindo pelo mesmo. Então vamos lá, é o benefício que a mão de obra pode gerar, menos o custo dela, dividido pelo custo dela. Então, identificar esse benefício gerado pela mão de obra é que é o grande segredo do sucesso. Uma das formas é, vamos supor no caso de vendas diretas realizadas, ou redução de custo que esse funcionário ajudou a trazer, melhoria nos processos que aumentaram a eficiência. Então, ao calcular o benefício que esse profissional irá trazer, o resultado dessa análise, ele resulta em alguns parâmetros importantes de performance, que auxilia, né, em vários processos aí. Por exemplo, auxilia na análise de performance propriamente, avaliar o ROI do funcionário ajuda a identificar quais colaboradores trazem mais retorno para a empresa e quais áreas precisam de mais ajustes. O planejamento de contratações, então esse levantamento a gente consegue entender o que é esperado para cada função. E uma análise bem interessante de ter esse ROI em mãos é o comparativo dele antes e depois de treinamentos. Então, quando a gente inicia um processo de treinamento, a ideia é avaliar o retorno que a gente teve dos investimentos, não só do treinamento, mas nessa produtividade que a mão de obra trouxe. Obviamente, isso pode ser complexo para funções indiretas, como esse analista que a gente está discutindo aqui. Mas cada empresa tem uma realidade e nesse nosso cliente a gente vai iniciar esse processo. Mas para calcular para funções indiretas, como administrativo, suporte, a gente pode atribuir um valor com base em tempo economizado ou tempo de produtividade. Mas, uma referência, esse ROI ideal de uma contratação de mão de obra tradicional, ele tem que ficar entre 25% a 35% sobre o investimento. Uma outra conta importante que deve ser feita é o tempo que demora para contratar. Então, por exemplo, se a gente o retorno desse investimento, a gente está fazendo um cálculo anualizado. Então, se você demora 6 meses para contratar um funcionário desse, você já tem custos indiretos com essa contratação que também são importantes de ser composto no cálculo do custo desse funcionário, independente se ele entrou 6 meses depois. Esses custos anteriores também têm que fazer parte da matemática. Você trabalha e ele recebe. Mas como assim? A empresa paga 500, você recebe 305, dá pra acreditar? É quem fica com a diferença? Ué, governo, imposto. Essas contas fazem sentido para você? Porque parece que o governo trabalha mais da empresa do que a gente, né? Só falta ele pedir auxílio família, vale transporte e vale refeição. É tanto encargo que tem que, né, Deus o livre. Deixa um comentário, por favor. Eu vou evoluir muito se você concorda ou não concorda com essas análises, legal? Agora a gente vai avaliar uma segunda alternativa, que como eu disse, é a alternativa digital. O mesmo analista de processos e qualidade, só que com uma automação, com um robô com inteligência artificial. Então, só revisando a nossa lista de necessidades, são ferramentas de coleta e análise de dados em tempo real, solução para automação de fluxo de trabalho em qualidade, monitoramento de indicadores, manter a conformidade, automação dos fluxos de trabalho e os dashboards que consolidam tudo isso. Então, por causa dessa grande demanda que a gente tem de inteligência artificial, a gente está organizando uma curadoria de conteúdos, não só de artigos, de blog, mas de ferramentas e de desenvolvedores, novos desenvolvedores, para esse tipo de automação. É o surgimento e a evolução de ferramentas que chamamos de no-code, ou sem código, ou low-code, com código baixo. Então, essas ferramentas, elas são mais baratas e o uso das inteligência artificial turbina esse tipo de robô, no qual também a inteligência artificial, também desde 2022, tem se tornado cada vez mais barata de ser usada. Então, o que a gente tem feito para os nossos clientes? Listado ferramentas sérias, né, ferramentas robustas que ajudam a gente nesses processos, bem como não só as ferramentas, como desenvolvedores, redes de relacionamento,
tudo para facilitar o seu trabalho. Então o que a gente fez? A gente pegou essa lista de necessidades e levantou, né? E dentro daquele levantamento que nós fizemos no vídeo passado, na segunda-feira, nós vimos uma lista de automações. E a mais ideal para o cliente, segundo ele, foi esse próprio, vamos chamar de analista de processos e qualidade digital. Então vamos ver como funciona uma automação como essa. Então, do primeiro ponto, do 6, a gente tem um monitoramento automatizado dos indicadores de produtividade, onde a gente vai usar algumas ferramentas como o Power BI, o Sensor LOT e o Zapier. Como funciona? Esses sensores, eles captam os dados de produção e performance que são integrados ao Power BI com o Zapier, gerando gráficos continuamente. Então, a cada leitura de apontamento de produção, a cada apontamento de causa de parada, causa de interrupção da produção, esse sensor automaticamente alimenta os relatórios de desempenho. Bem como a geração de relatórios, que a gente já entra no segundo nível da automação, que são os relatórios de não conformidade automatizados. Então a gente usa o próprio ChatGPT ou qualquer outra LLM e o Google Data Studio, que hoje são Locker. Então, como funciona, né? Essas informações são coletadas diretamente no sistema, do seu sistema de gestão, do sistema de gestão desse nosso cliente no caso, e inseridas no Google Data Studio, mas não é, agora mudou de nome, é Google Locker. E usa a API do ChatGPT para gerar as análises textuais e recomendações personalizadas. E isso já nos dá um terceiro ponto, que são as ferramentas de análise preditiva. Então a gente vai usar também a LLM, né, inteligência artificial, com um sistema de planilha e leitura desse banco de dados, e utiliza esse conhecimento, essa base de conhecimento, para criar um modelo preditivo e antecipar falhas e desvio de qualidade, e gerando não só os relatórios, mas também disparando alertas via SMS, e-mail, WhatsApp, embora a gente não recomende, são dados sensíveis e é melhor a gente usar um sistema mais seguro. E aí, a gente já está falando, a gente já citou aqui, são as integrações com os sistemas produtivos e de governança. Então, também existindo com ferramentas como o Make, por exemplo, você pode fazer as ferramentas de integração se conectarem com os sistemas atuais da empresa e com as plataformas de governança. Então, sincroniza todos esses dados num único lugar, num único banco de dados, retroalimentando o processo de automação anterior, que era de análise preditiva. Então você vê que uma coisa está somada à outra e integrada com a outra. E aí, como já citei, as automações de alerta e checklist, você pode usar formulários, né, integrados via Trello com o Zapier. Ele cria cards automaticamente com os alertas e atualizações de inspeções realizadas. E, obviamente, como isso tudo já está tudo integrado, você tem aí a apresentação e análise dinâmica. Então, integrados aí com o Tableau ou com o Power BI, você tem visualizações que podem ser automaticamente incorporadas em apresentações do Google Slides, otimizando muito as reuniões. E depois o monitoramento e reconhecimento, né, dos indicadores de qualidade. Então, com essa análise, você consegue definir indicadores e, baseado nesse mesmo fluxo aqui, você consegue ter monitorar esses indicadores. Então, uma outra questão que nós levantamos junto aos nossos desenvolvedores, né, esse networking que a gente tem, foi os valores estimados aí, um chute de investimento nessas automações. Então, vamos lembrar que a gente tinha um investimento anual de 131 mil com a mão de obra, e uma automação como essa gira em torno de 60 mil reais, 61 mil reais. Então, e uma manutenção mensal de 3 mil reais. Então, se você anualizar todos esses valores, você tem aí 61 mil, mais 3 mil vezes 12, que dá um total de 98 mil por ano. Então, se a gente pegar, e isso tá, claro, incluindo as ferramentas de desenvolvimento, né, a implantação, o treinamento, o suporte e os direitos de propriedade intelectual sobre esse sistema, esse software. Então, se a gente calcular o retorno sobre o investimento, a gente tem, vamos relembrar, nosso custo da mão de obra, 131 mil, menos 98, dividido pelos 98, nós temos aí um ROI de 32,73. Ou seja, se a gente investir R$1, a gente tem 30 centavos de retorno. Uma outra preocupação é em relação ao tempo de retorno desse investimento. Então, se você pegar 131 mil, que era da mão de obra, e dividir pelo custo anual da automação, você tem um payback de 0,75. Ou seja, em média, aí, 8 meses
para ter o retorno desse investimento. Ou seja, no mesmo ano, a automação já se pagou. Agora, em relação àquelas economias anuais que eu falei no começo do vídeo, se a gente pegar então, no primeiro ano, nós teríamos um custo de mão de obra de 131, subtraindo o da automação, nós temos no primeiro ano uma economia de 32 mil. No segundo ano, como nós não temos mais o custo de implantação, a gente tem 131 menos 36, nós temos no segundo ano uma economia de 94 mil. Somando os dois e fazendo a mesma projeção para os próximos 5, nós temos uma economia de quase 410 mil reais em 5 anos. Dá para comprar um bom equipamento com esse resultado. Além desses resultados, a gente percebe alguns resultados empíricos, que são a segurança, redução de erros, melhoria da experiência, produtividade, escala, impacto ambiental, pegada de carbono, porque a gente não tem deslocamento, o consumo de energia é menor. Então, assim como nós temos preocupações com a contratação da mão de obra tradicional, que é falta de mão de obra, engajamento, altos custos ocultos, nós também temos preocupações em relação ao uso da IA. Só para deixar claro, a automação é muito cara e é só para grande empresa. Mito. Hoje, essas ferramentas, como eu disse, de no-code e low-code, elas são muito mais acessíveis, que pelo retorno do investimento dá um resultado ainda no mesmo ano. Então não existe mais aquela preocupação com altas implantações, altos custos. Outra preocupação é em relação a ser complexo e interferir no processo manual. Ao contrário de um ERP, esses módulos, eles são, como eles existem com inteligência artificial, eu só preciso acessar os dados. Então os dados já estão aí, a parte mais difícil da empresa já foi colocada no ar, que é o sistema de gestão. E a partir daí, essas ferramentas de no-code e low-code, elas se integram nesse fluxo e recebem as informações e automaticamente transformam em resultados. O que torna o processo de desenvolvimento muito mais fácil. Não precisa ficar gerando dados ou criando dados. Os dados já estão aí com vocês. Agora, você quer receber esse comparativo, principalmente a descrição dessas automações digitais, desse analista de qualidade digital, manda um e-mail para vaga@rudrose com o título ISO 9000, que eu mando essa lista de automação com mais riqueza de detalhes, mais etapas e mais clareza para vocês, tá bom? Agora, se você quiser dar um próximo passo, acesse a minha agenda em rudrose.com e lá na página inicial você tem os acessos à minha agenda. Marca o horário que é mais tranquilo para você e vamos bater esse papo para avançar em automação, seja qual for a sua necessidade, não necessariamente qualidade. É porque eu trato assuntos pontuais dos clientes para poder ilustrar de uma maneira mais fácil. Olá, obrigado por ter assistido até aqui. Meu nome é Evandro e esse aqui foi o Vaga Alternativa da Semana. É um programa onde a gente analisa o retorno do investimento e algumas outras análises, alguns outros pontos de um problema semanal que a gente apresenta nos Alternativas da Semana na segunda-feira. E agora, na sexta-feira, a gente vai pegar essa automação e detalhar como é o fluxo, fazer um comparativo de como seria um fluxo de tarefa manual e um fluxo de tarefa digital. E o passo a passo de como funciona uma implantação como essa, que é o fluxo alternativo na sexta-feira. Então, como é de praxe no YouTube, clica, compartilha, dá o like. Mas legal, se inscreve para você poder acompanhar esses processos. Toda semana a gente está fazendo essa análise. Muito obrigado pelo carinho. Te espero ou lá com a minha agenda aberta ou no próximo vídeo. Obrigado e até mais.